Vai começar a gravar aí. Bom, então, bom dia. Meu nome é Maria Emília, para quem não me conhece ainda. Eu acho que a maioria, né, deve ter tido contato comigo aí no finalzinho do segundo ano, porque eu peguei, né, o terceiro trimestre aí com vocês no finalzinho aí, né, do ano letivo de 2020. E aí agora estou aqui para trabalhar só literatura com vocês, né? A gente dividiu aí, a Gláucia e a Alcione já estiveram com vocês e elas já, né, trabalharam redação, gramática, e agora eu vou trabalhar literatura com vocês, tá joia? Ontem eu postei os conteúdos que nós vamos trabalhar nesse trimestre. São 3 conteúdos, mas todos bem juntinhos, assim, tá? Não são 3 escolas literárias, é uma escola literária, só que para a gente poder ver essa escola literária, que é modernismo, né? A gente, na verdade, nem chama muito, né, de escola literária aí, é um movimento aí. A gente precisa trabalhar o que vem um pouquinho antes aí, o que ocorre antes desse movimento, que é o movimento modernista, tá bom? E aí, ontem eu coloquei os conteúdos lá para vocês, coloquei os slides que a gente vai trabalhar na nossa aula e também uns mapas mentais, que não fui eu que fiz, tá? Os slides são meus, mas os mapas mentais, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem aquele site que chama Descomplica. Eu gosto muito porque eles sempre fazem esses mapas. E é bacana para poder estudar e tal. Vocês estão aí, né? Preparando para o Enem. Então, é legal. Eles sempre colocam para baixar, para a gente poder baixar. Então, eu coloquei os mapas mentais lá para vocês também, que eu acho que é um bom resumão, assim. E mapa mental, gente, é ótimo para poder estudar, né? Acho que a Glócia já trabalhou mapa mental com vocês e eu acho que é uma maneira, assim, super legal. Ah, você gostou? Então, Vertigo e V de Vingança. Bonito, né? Eu gosto também. Então, gente, aí tá lá, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha e tal. E também adoro V de Vingança, morro de vontade de ler na HQ. Então, vou mostrar para vocês depois aqui. Eu tenho uma estante cheia de meu marido gosta muito de história em quadrinhos e acabei gostando também, né? Por causa dele. Antes, né, não era muito não, mas hoje em dia já acho legal. E aí tem uma estante aqui. Gosto, aos poucos eu vou lendo, né? E é muito bom. De V de Vingança eu já li. É bem bacana. Então, gente, então nós vamos lá. Eu vou colocar aqui, a Maquita continua aí, pau quebrando, né? Também sou mais de livros, Rafael, mas eu tô começando a gostar. A Maquita tá o pau quebrando aqui ainda, gente. E espero que não incomode muito vocês, mas é o que temos para hoje, tá bom? Sobre a questão do Moodle, gente, eu coloquei lá os conteúdos e tal, e aí eu sempre posto a aula, porque eu gravo a aula, posto no YouTube e coloco lá no Moodle. E aí, eu não postei ainda a atividade avaliativa,
porque eu não tinha terminado de fazer, porque eu fiquei muito em dúvida o que eu ia trabalhar de atividade avaliativa com vocês e tal. E aí eu pensei, não, então vou trabalhar um simulado, porque vocês vão, né, fazer o Enem, então eu vou já está quase pronto. Eu vou colocar o simulado para vocês lá, um simulado bem versão Enem, com essas matérias. E aí eu não tinha colocado antes porque não estava pronto mesmo, tá bom? E aí hoje, depois do almoço, mais ou menos, eu coloco e vai ser um simulado valendo 10 pontos. Por que eu estou chamando de simulado? Porque vocês vão ter que fazer no tempo que vocês estariam fazendo prova, hein, gente? Vou colocar lá, assim, para cada pergunta do Enem, vocês têm um tempo, né? Assim, se a gente for pensar no tempo da prova inteira. E aí, eu vou colocar isso lá, hein, gente? Por isso que eu tô chamando de simuladão, hein? Então, você tem que ficar esperto. E o Enem, gente, assim, vou contar para vocês que não foi difícil achar questões do Enem com essas matérias, porque é o que mais tem caído, tá? A primeira matéria que a gente vai ver aí, Vanguarda Europeia, e caiu bastante. Inclusive, eu não sei se eu comentei isso com vocês no semestre passado, no trimestre passado, né? Porque vocês estavam no segundo ano, que eu fiz Enem há pouco tempo, né? Também fiz em 2019, porque eu também sou aluna do IF, né? Do IF de Ouro Preto. Então, eu também fiz Enem, tive que voltar, estudar. E, assim, quando eu fiz o Enem, eu estava dando aula em cursinho para o Enem. Então, né, não tinha muito tempo para estudar, só estudava redação. Só isso. E que foi uma das coisas que me salvou, porque o resto eu não sabia nada. Então, eu lembro que na minha prova, 2019, caiu acho que 2 ou 3 questões de modernismo e vanguarda europeia. Então, né, algo que está aí caindo bastante. Normalmente, o que cai de literatura no Enem é o que vocês vão ver agora, no terceiro ano, tá? Romantismo, trovadorismo, realismo. Realismo ainda caiu um pouquinho, mas bem pouco. Agora, essas outras, não tem muito não, tá? Então, vamos lá, pegar pesado. Eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês. Vocês vão perceber aí que eu estou um pouco ofegante. Não é Covid, tá, gente? Mas eu tô numa crise de bronquite esses dias. E aí eu pode ser que incomode vocês um pouquinho. E agora, vocês estão conseguindo ver minha tela toda? Alguém liga o microfone para falar para mim. Sim. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Então vamos lá, gente. Vanguardas europeias. Olha, esse é um assunto que quando a gente comenta assim, vanguardas europeias, dá um medo. Eu sei que dá um medinho assim, né? Mas eu vou tentar trazer para vocês da forma mais tranquila possível para vocês conseguirem lembrar e captar do que é mais importante saber em relação às vanguardas europeias, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber: por que a gente tem que saber vanguarda europeia, tá? As vanguardas europeias, gente, foi assim, o estopim aí para a arte moderna, tá bom? Então, primeira coisa, essa palavra vanguarda, o que é vanguarda? As pessoas têm um pouco de medo, mas só vocês pensarem aí, né, do que vem essa palavra. Vanguarda, ela vem do francês, tá? Avant-garde. Avant é a frente, garde é tropa. Então, a vanguarda é a tropa que vai à frente. São as pessoas, né, os soldados e tal, que morrem primeiro, né, gente?
que estão lá na frente, e aí são os primeiros a serem bombardeados, atacados, tudo mais. E é quem vem aí à frente de tudo. Bom, e aí, gente, eles passaram a utilizar essa palavra, vanguarda, né, para tudo que estivesse à frente do tempo aí, ok? Então, no campo das artes, das ideias, tudo aquilo que estava à frente do seu tempo era uma vanguarda, tá? Hoje em dia as pessoas, né, utilizam até como que uma brincadeira, uma gíria e tal, mas é isso mesmo, vanguarda é o que está à frente, ok? Bom, as vanguardas europeias, elas vão surgir no início do século XX, tá? O que estava acontecendo aí no início do século XX, principalmente na Europa? A Primeira Guerra Mundial e, logo depois, a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, as vanguardas europeias, elas vão ocorrer, elas vão acontecer aí, elas vão surgir nesse tempo, entre uma guerra e outra, tá? E apesar de terem surgido na Europa, elas vão influenciar o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, tá bom? Bom, então, ó, as vanguardas, o que a gente precisa saber, né? Como eu falei, vai ser o estopim da arte moderna, tá? Vai dar início aí ao modernismo. E o que é essa vanguarda? Como eu falei com vocês, a vanguarda é o que está à frente do tempo. Então, o que está à frente do tempo, ela quer romper com o que está antes aí, com o passado, né? Com o que é clássico. Se a gente pensar aí, né, que a ideia é romper com os padrões clássicos. Mas o que é clássico, gente? O clássico é aquilo que já foi convencionado há mais tempo, que tinha regras. Se a gente pensar nas manifestações literárias, artísticas, que promoviam o classicismo, né? O que é? Então, o classicismo. Depois a gente viu, por exemplo, o arcadismo. Vimos também o parnasianismo, né? Que é tudo isso, que pensava muito na proporcionalidade, no equilíbrio, nas regras, nas formas. E a vanguarda, gente, as vanguardas, elas queriam romper com isso, tá? Então, na vanguarda, não existe o quê? Respeito à tradição. A tradição é o que é clássico, tá? Bom, e a referência aí das vanguardas não é imitar o real, ok? Por quê? No que é clássico, é uma interpretação muito fiel do real. Aqui na vanguarda não é imitar o real, mas é interpretar a realidade, esse real, a partir da sua percepção individual. Então, nas vanguardas, por que existiram tantos movimentos de vanguarda, né? Tantos assim, em tão pouco tempo, se a gente pensar, né? E todos ao mesmo tempo também. Por quê? Interpretar a realidade a partir da percepção individual é muito subjetivo, que cada um tem uma percepção, não é? Então, é por isso que houve aí tantos movimentos. Então, as vanguardas, elas vêm aí para buscar novas formas de expressão, novas maneiras de apresentar a arte. E a ideia e a intenção é sempre chocar, tá? É sempre enxergar as coisas de uma nova forma. Por que é sempre chocar? A tradição, o clássico, via sempre do mesmo jeito, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no classicismo, né? Em que as esculturas, a pintura, era sempre aquela forma de mostrar ali como era aquilo, a realidade, né? Era mostrar mesmo a realidade, claro, né? Assim, a realidade bonita, a realidade feia eles não mostravam, não. E aí a vanguarda, não, peraí, a realidade não é sempre assim, né? E também traziam formas diferentes de enxergar isso. Bom, existem aí vários movimentos de vanguarda, mas
existem 5 principais aí, que é futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. São esses 5 que nós vamos ver aqui, que são os principais, tá? Eles vão ter o espírito mais provocador, mais polêmico, tá joia? E é o que a gente vê mais aí nos estudos, tá bom? Então, primeiro aí, lembrar que os movimentos, né, de vanguarda, as vanguardas europeias, foram movimentos artísticos, tá? Que estavam à frente do seu tempo, então queriam sempre romper com o que vinha antes, romper com o passado, romper com a tradição, romper com o clássico, trazer novas formas de expressão da arte e sempre pensando nessa questão provocativa e polêmica. Então, vamos para o primeiro aí. Futurismo. O futurismo, gente, é um dos movimentos mais polêmicos aí, tá? Por quê? Porque quem lidera aí o movimento futurista é o italiano Filippo Tommaso Marinetti, e ele tinha uma visão muito... Não consigo usar outra palavra que não seja polêmica. Muito polêmica mesmo aí, de romper com o passado, tá? Ele queria romper com o passado e também com o presente. Para ele, nada do que tinha agora prestava. É sempre o que estava à frente aí. E aí, por causa disso, ele tinha umas ideias muito loucas, como, por exemplo, queimar museu e biblioteca, né? Ele achava que tinha que fazer isso porque isso aí, ó, esse passado aí não prestava, tá? Então, ele era bem polêmico mesmo. Ele lançou um manifesto futurista, que ficou conhecido aí como Palavras em Liberdade, e aí ele tem uma crítica aí muito forte à arte literária que foi feita antes do século XX, tá? E ele propõe, assim, a destruição de muitas coisas, inclusive dos padrões da sintaxe gramatical. Então, ele era, como é que fala? A favor do não uso de verbo, por exemplo, só de frases nominais, tá? Frases que não tivessem verbo. Então, valorizava os substantivos, adjetivos e nunca os verbos. Ele pensava, isso era uma das proposições que estavam lá no manifesto futurista dele. Como que a gente pode reconhecer aí, por exemplo, numa questão do Enem, num texto, algo que esteja falando do futurismo? Algo que esteja ligado ao futurismo, tá? Já vi questões assim, como que a gente distingue isso? Sempre, gente, que tiver exaltação da vida moderna, da máquina, do automóvel, da eletricidade, da velocidade, do movimento, vai estar falando do futurismo, tá? A gente pensar que, aqui, ó, isso tem 100 anos, mais de 100 anos, né? Mais de 100, quase 110 anos aí que ele lançou o Manifesto Futurista. Se ele fosse fazer isso hoje, seria uma exaltação do que a gente tem, né, de tecnologia hoje. Smartphone, internet, entre outras coisas. Mas naquela época, o que era o futurismo para ele? Né? Era o carro, era o trem, era a luz elétrica, isso que era o futurismo. Tá? Então, sempre que estiver falando disso, vocês podem pensar que tem a ver com esse movimento de vanguarda, ok? Bom, eu trouxe aqui essa imagem, que é do Giacomo Balla. Giacomo Balla, gente, foi um artista futurista, tá? E essa obra se chama Velocidade do Automóvel, uma obra futurista. E aí, quando você olha para essa obra aqui, primeira coisa que você, né, se você sabe o nome, Velocidade do Automóvel. Cadê o automóvel? Já passou. Tá? Já passou. A gente só tem a velocidade dele aqui.
a gente não tem um automóvel, tá? Então, isso aqui é como se fosse o movimento da luz, da velocidade, sei lá. Okay? Então, futurismo, para a gente pensar, sempre nessas questões de tecnologia, ok? Vamos para o próximo. Expressionismo. Expressionismo, gente, olha a palavra expressar, tá? Tem a ver com a expressão, sim, ok? É a preocupação em expressar as manifestações do mundo interior. Então, o expressionismo ele tem a ver muito com a questão do artista, tá? Bom, eles não se importavam com o conceito de belo e de feio, eles não pensavam nisso. Muito diferente lá do classicismo, né? Muito diferente do parnasianismo, que pensava na estética. O expressionismo não pensa em estética, tá? Ou a estética deles é uma estética diferente da tradição. O importante era a expressão, ou seja, a forma de transportar para as telas e para o papel as imagens que nasciam no seu interior. O quê? No interior do artista, tá? Como forma de expressar a visão pessoal do artista, os expressionistas, além de darem grande importância ao poder expressivo das cores e das formas, valorizaram as composições abstratas e as imagens distorcidas, próximas da caricatura. O expressionismo, gente, é aquela questão assim mais exagerada, né? É você expressar ali, né, o artista, expressar ali o que ele está sentindo, o que está no interior dele de uma forma mais forte, mais carregada, né? Se ele ia fazer ali um retrato, por exemplo, até um autorretrato, ele exagerava um pouco naquilo que ele considerava que seria mais característico, mais forte, tudo mais, tá? E o expressionismo vai se desenvolver mais na pintura, ok? Bom, a gente tem aqui uma das obras, né, mais importantes aí do expressionismo, que vocês já devem conhecer, que é o Grito, tá? De Edvard Munch. E aqui, gente, essa, né, que você olha para isso e apesar de a gente pensar assim, nossa, mas qualquer um faz esse desenho. Gente, eu nunca falo isso porque eu sou péssima, né, em artes plásticas aí, eu sou bem ruim. E eu acho que, assim, essa é uma pintura expressionista mesmo, né, porque você vê o medo, né? O medo na cara dessa pessoa aqui, desse homem, né? Eu não sei se é o medo, a angústia, talvez a angústia, né? Essa expressão aí desse homem. Então, olha, que eu tô falando, né? Olha a expressão dele. E é uma obra expressionista. E aí trouxe aqui também uma outra obra que também é expressionista, tá? Que é do Van Gogh, chama Campo de Trigo com Corvos, que ela não tem essa questão você não vê aí essa questão do sentimento igual você vê no Grito. Só que você vê aqui as cores, né? As cores fortes aqui, o amarelo, o azul, o verde, o preto. Então é essa questão também, exagerar também nas cores é uma característica aí do expressionismo, ok? Então, futurismo, tecnologia, expressionismo, expressar, exagerar na expressão, nas cores e tudo mais. Bom, chegamos então agora no cubismo. O cubismo, gente, sempre que a gente fala em cubismo, né, a gente pensa aí, evidentemente, em formas geométricas. Só que o cubismo, ele não é só essa questão de forma geométrica, né? Tem aí uma ideia forte por detrás do cubismo, tá? Quem iniciou aí a manifestação do cubismo foi o Picasso,
tá? E o Picasso é espanhol e um francês chamado Georges Braque, tá? Mas quem ficou mais conhecido aí foi o Picasso, tá? Ela vai ele, né? A vanguarda do cubismo vai se desenvolver inicialmente na pintura, tá? E vai valorizar, sim, as formas geométricas, cubos, cones, cilindros, ok? Mas qual que é a ideia do cubismo? O cubismo tem uma ideia, não é só essa questão, eu vou chocar fazendo os desenhos, minhas pinturas aqui em formas geométricas. Não, tá? O cubismo, eu acho o cubismo muito legal, inclusive, porque ele tem uma ideia, ele tem uma teoria aí por detrás. O que que é? É fragmentar a realidade como forma de questionar a limitação do campo de visão humano. É a quebra da perspectiva tradicional. Hoje em dia, a gente tem aí 3D, 4D, 5D, nem sei se existe 5D, deve existir, né? A gente tem aí o que? As dimensões, né? Se a gente for pensar assim. E aí, hoje em dia, a gente trabalha com isso de uma forma muito fácil, né? Muito tranquila. Mas antes, gente, era o quê? As pessoas viam só ali em 2 dimensões, né? E aí, a arte era apenas isso. Era ver ali em 2 dimensões. O que, por exemplo, o Picasso, ele pretende aí com esse movimento do cubismo? É questionar esse campo de visão, que a gente só enxerga de uma forma. Então, ele quebra a perspectiva tradicional da pintura. A perspectiva tradicional é aquela ali só. Então, ele traz uma outra forma de trabalhar a perspectiva, o campo de visão humano dentro da arte dele, tá? Então, a defesa da ideia de que o artista deveria ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar e depois recriar. Então, ele quer fazer uma mulher ali. Ele quer representar uma mulher. Ele tem que representar só daquela forma, só com aquelas 2 dimensões ali? Não. Ele pode representar da maneira como ele quiser, tá? Então, ele questiona essa questão. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês uma obra do Picasso que chama Violino e Uvas, tá? E o que acontece aqui? Se você, né, você vai perceber, não só pelo nome, evidente, mas você vai perceber que tem um violino ali, né? Tem as uvas ali, só que tá fragmentado, tem pedaços do violino, né? Então é uma forma o quê? De recriar uma imagem, que é a imagem do violino, a imagem das uvas, na perspectiva dele, numa perspectiva que a gente vai chamar de cubista, tá bom? Então, é isso, o cubismo tem essa questão. Voltando, futurismo, tecnologia, expressionismo, expressão, tá? Interiores, pensem aí no interior do artista, e o cubismo é a quebra da tradição, quebra da perspectiva, visualizar a imagem em outras dimensões, ok? E aí eu trouxe aqui um quadro que eu amo, do Picasso, que é Guernica. Eu, inclusive, vi esse quadro original, e ele é maravilhoso, enorme, maravilhoso, assim, eu já achava ele lindo, hoje em dia eu acho ele mais ainda. E depois vocês procurem aí, se vocês quiserem, né, tiverem interesse, a história, mas aqui esse quadro fala sobre um bombardeio que a cidade espanhola de Guernica teve na Primeira Guerra. E aqui, né, como se é aquela confusão, gente caída, morrendo, gente desesperada, um cavalo no meio do negócio, né? Parece só um amontoado de coisas, mas não é, né? Se você olha ali, você vê as expressões, né? Aqui do lado direito, essa expressão de terror, né? Aí a gente tem uma pessoa que parece estar fugindo aqui embaixo, uma outra caída. Então, essa
bagunça aí que um bombardeio deve, né, deve fazer, tá bom? Então, Guernica também é uma expressão aí do cubismo. Bom, e aí, gente, nós temos aqui um poema do Oswald de Andrade, que a gente vai ver lá no modernismo, que é um poema com influência cubista, tá? Se chama Hípica, ok? Hípica é onde os cavalos, né, correm e tem né, as pessoas vão lá para poder montar o cavalo e para poder competir e tal. Então, hípica. Saltos recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Gianópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então, esse é um poema do Oswald de Andrade, que tem influência cubista, né? Então, aqui, ó, com a presença de elementos como a fragmentação da realidade, a predominância de substantivos e flashes cinematográficos. Então, a gente vê, né, poucos verbos aqui, bem fragmentado, né, bem assim, um não tem muito a ver com o outro, mas ao mesmo tempo tem, tá? Então, isso aqui, o cubismo, ele é muito mais ligado às artes plásticas, mas também influenciou a literatura, ok? Depois a gente vai ver aí a questão do Oswald e tal. Agora, gente, chegamos aí na loucura do dadaísmo. Tá? Bom, o dadaísmo, se a gente pensar, Dada, o que é Dada? Né? O que é o dadaísmo? E aí, que eu falo que é a loucura do dadaísmo, gente, porque o dadaísmo é o movimento mais doido que tem. Primeiro, por essa palavra, tá? Essa palavra foi escolhida por Tristan Tzara, que é o líder do movimento do dadaísmo, quem criou aí o dadaísmo, tá? E pode significar várias coisas. Mas o próprio Tristan fala que não significa nada, né? Então pode ser tudo, inclusive nada, tá? E a sua utilização aí, né? É esse que a gente chama de nonsense, que é o quê? Falta de sentido, né? Que tem a linguagem, como um bebê. Um bebê, ele fala dadá, né? Gugu, dadá aí. O que é isso? Porque é fácil para o bebê pronunciar isso. O dadá é fácil para ele. Então, e o que significa dadá? Nada, para um bebê, né? Nada. E tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, olha, já começa nessa loucura, tá bom? Bom, os dadaístas não propõem nada. Eles não, olha, a gente está aqui para propor isso. Não. A única coisa que eles propõem é destruir o passado, o presente e o futuro. Então, assim, é uma loucura, gente. O dadaísmo é uma loucura, tá? Por quê? Por que eles têm essa coisa de destruir o passado, presente e futuro? Porque o dadaísmo, gente, ele ocorre no momento crucial ali, né, da guerra. Então, eles, no final da Primeira Guerra, então eles estão sem perspectiva. Eles, né, igual eu estou um pouco com o Brasil agora, sem perspectiva. Então, eles estavam assim, né, nesse movimento aí, sem perspectiva de futuro, de presente, de nada. Então, e o passado deles já tinha sido destruído pela guerra, então é isso aí, tá? Bom, eles querem romper com a sacralização da arte. O que é sacralização da arte? Gente, colocar a arte num pedestal. Para eles não podia, a arte não podia ser assim. E aí eles trabalhavam isso de uma forma provocativa, assim, de uma forma, como é que eu posso dizer? Fazendo muita chacota, tá? Eles vão usar aí muito da arte metalinguística, que é a arte falando da própria arte, tá?
a metalinguística aí, vocês sabem que, né, é uma forma de expressão aí quando você utiliza a arte para poder falar dela mesmo, né? A linguagem para poder falar dela mesma. Então, é uma bagunça voltada para a própria arte. Então, eles não propõem nada e, ao mesmo tempo, estão ali fazendo a arte deles, tá? Trabalho com o ilógico, com a arte nonsense, que é a arte sem sentido, com o espontâneo. O que vier é arte, tá? E aí, gente, a gente tem aqui uma obra de arte, né? Que é a fonte, tá? A fonte vocês estão vendo isso aqui, que é um mictório, né? E o artista chama isso aqui de a fonte, tá? E ele usa essa técnica, que é ready-made, né? Que é transformar em obra de arte objetos do cotidiano, satirizando o mito mercantilista do capitalismo. Como assim, né? Lá no parnasianismo, por exemplo, nós vimos um poema que chamava O Vaso Chinês. Né? E aí era o artista falando sobre o autor, né? O escritor falando sobre o vaso, das características do vaso, como o vaso era assim e tudo mais, aquela coisa. Aí vem o Marcel do Campo, que ele pega um mictório e fala, isso aqui é uma fonte. Né? Então, ele satiriza essa questão de colocar arte lá em cima, de pegar um vaso e ficar falando sobre um vaso. Então tá, então peguei aqui um vaso também, um mictório, e vou ficar aqui falando que isso é arte, né? E aí, gente, isso aqui trouxe muita polêmica para a época, porque todo mundo entendia isso como uma forma de menosprezar, né, o que tinha sido feito antes. E era um pouco da intenção deles mesmo, menosprezar mesmo, falar, olha, isso que vocês fizeram é ruim demais, qualquer um faz, né? E também mexer com a cabeça das pessoas, tá? O dadaísmo, gente, ele trabalha muito essa questão do será que isso é arte? Né? Não sei se já aconteceu com vocês de questionar se alguma coisa, por exemplo, vai numa exposição, vai no museu e aí você fica se questionando se aquilo é arte ou se não é arte. Por quê? Porque nós fomos educados numa convenção tradicionalista de arte, né? Então a gente pensa assim, não, mas a arte tem que ter esse sofrimento aqui, a pessoa tem que ter esse dom aqui, tem que fazer dessa forma aqui. E quem fala o que é arte? E o dadaísmo é isso. Quem vai falar comigo que isso aqui não é arte? Né? Eu não coloquei aqui, mas vocês já devem ter visto uma figura que é um cachimbo, né? E aí tem uma ilustração do cachimbo, e embaixo está escrito em inglês, né? Em inglês não, em francês. Isso não é um cachimbo, tá? Tá escrito embaixo. E aí você pensa, como que isso não é um cachimbo? Você tá vendo o cachimbo, mas como que isso não é um cachimbo? E aí a explicação aí por detrás. Essa também é uma arte dadaísta aí. Qual que é a explicação? Aquilo não é um cachimbo. Aquilo é a figura de um cachimbo. Né? Então, o dadaísmo vem para poder te questionar, para poder te perguntar sobre isso. Tá? Então, vimos aí... Qual foi a última? O cubismo, perspectiva e tudo mais. O dadaísmo, essa questão da polêmica. Eles não querem nada, só querem romper com o que era clássico, tá? Bom, aí a gente tem aqui um poema dadaísta, tá? Uma receita para fazer um poema dadaísta. Então, tá assim. Para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Desculpa, ficou junto aqui. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco.
Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então, essa receita, isso aqui é um poema dadaísta, né? E a receita que ele dá para fazer o poema dadaísta é: pega um monte de palavras e joga. E aí, gente, eu tenho esse exemplo aqui. Esse aqui é um poema que se chama A Batalha. É um poema alemão que se chama A Batalha. E eu não vou nem ler, né? Vocês vão perceber aí esse poema. O que é esse poema? Né? É o som, né? De uma guerra, de uma batalha. Eles estavam muito ligados a isso. E aí, gente, isso aqui é um poema, né? Para vocês verem, a coisa sem sentido, né? Se a gente não sabe o título disso aqui, desse poema, e se a gente não tem essa coisa da interpretação, a gente não entende, né? Então, o dadaísmo vem para chocar mesmo, tá? Bom, e por fim, chegamos aí ao surrealismo, tá? O surrealismo, gente, ele foi um movimento de quebra com o dadaísmo, tá? Foi lançado um manifesto surrealista aí, por André Breton, que é o maior expoente aí do surrealismo. E o André Breton, ele era um participante do dadaísmo. Só que ele rompeu com o Tristan Tzara, que era, né, uma pessoa que iniciou aí o movimento dadaísta, porque ele não era bem isso, né, que ele queria, né, não era aquilo. Então, ele rompe com o Tristan Tzara e ele lança aí o surrealismo, tá? E, então, ele, com outros artistas, como Luiz Aragão e Salvador Dalí, que eu acredito que vocês, né, conheçam mais, achavam que a ação demolidora, lembra lá da ação demolidora do dadaísmo, que é romper com passado, presente e futuro, deveria ser somente uma das etapas do processo criativo. Então, você rompe, mas você precisa criar algo, né? Então, eles queriam elaborar uma nova cultura, encontrar um caminho de acesso às zonas profundas do psiquismo humano. Então, o surrealismo, gente, ele vem numa tendência mais relacionada ao psicológico, ao psiquismo humano, à questão da consciência, tá? É uma arte criada a partir do espontâneo. Então, não é uma arte que você fica lá, tô pensando muito. Não, ela surge do espontâneo aí, porém de forma mais psicológica. Tem a ver com, né, a questão psicológica. Onírica. O que é onírico? É o sonho. Tem a ver com o sonho, tá? É uma expressão do inconsciente, de sonhos, de algo reprimido, algo, né, que tem a ver com o emocional, com o sexual, tá? Os surrealistas procuravam fundir a imaginação que dorme no inconsciente com a razão. A fantasia e a realidade unidas permitiriam captar uma superrealidade. Então, o surrealismo, gente, ele tem muito a ver com a fantasia, com a imaginação, com o inconsciente e principalmente com a questão do sonho. Como assim? Com certeza, vocês vão pensar aí agora, vocês já tiveram aqueles sonhos, vocês falam assim, nossa, não tem nada a ver com nada. Meu Deus, né? Nossa, eu sonhei que aconteceu isso. E quando você vai ver, não tem nada a ver com nada. Os surrealistas, gente, eles pegavam essa questão do sonho e traziam para a arte, né? Por exemplo, vou contar para vocês. Eu sonhei outro dia que eu tinha tido um bebê e que o bebê... Só que eu era criança. E aí eu tinha tido um bebê e eu tinha que cuidar do bebê, só que alguém tinha que cuidar de mim também, né? Então eram duas crianças, dois bebês e, né, vai saber
que aconteceu. E aí, imagina, né? Eu pego essa questão aí e trago para dentro do meu sonho, ó, da minha arte, né? Eu já pensei, poderia fazer milhões de coisas aí, né? Um bebê cuidando de um bebê, uma criança cuidando de outra criança. Então, eles traziam isso ali, né? Para dentro da arte, tanto das artes plásticas, quanto da literatura também, tá? Aí, ó, uma questão do sonho. Outras questões, né? Quando você sente algo reprimido aí, né? Alguma lembrança de infância, alguma coisa que ficou aí reprimida em você, isso pode, né? Você poderia trazer aí para dentro da sua arte. A gente vê muito isso, né? Ainda hoje, a gente não chama de surrealismo, mas a gente vê muitos artistas fazendo isso ainda hoje, né? Trazer essa questão. E aí, gente, quando eles falam que é a imaginação que dorme no inconsciente, por quê? Porque é uma imaginação que a gente não coloca para funcionar, né? Vou imaginar isso. Não, ela vem no inconsciente. O inconsciente é aquele que a gente não tem controle. A gente não tem controle, tá? Bom, e aqui a gente tem um quadro do Salvador Dalí, muito conhecido, né? Que se chama A Persistência da Memória, né? São muitas interpretações aqui para essa obra de Salvador Dalí, mas, né, uma que a gente pode pensar, pode ser isso, pode não ser também, né, a gente nunca pode dizer que é ou que não é uma arte, mas se a gente pensar, olha, o tempo, né, escorrendo aí, se desfazendo. Então, a persistência da memória. A memória, ela persiste até um certo ponto. Chega uma hora que ela vai se desfazendo aí, né? A gente vai crescendo, vai envelhecendo e tudo mais. Mas também pode não ser isso, tá, gente? Pode ser uma viagem. E pode ser, claro que é uma viagem dele, né? Mas assim, pode ser uma viagem de quem está interpretando também, tá? Bom, no Brasil, vários escritores foram influenciados pelas ideias surrealistas. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Murilo Mendes, gente, é um dos maiores aí autores surrealistas brasileiros, tá? Ele ficou durante um bom tempo escrevendo com a influência surrealista, tá? A gente tem aqui um poema que chama Pré-História, do Murilo Mendes. Ó, Mamãe Vestida de Renda. Professor, Oi! é que você tinha citado o Oswald de Andrade lá no cubismo. Ele Aham. participou assim, de vários movimentos? E na hora que a gente estiver lá no modernismo, eu vou te mostrar, mas é porque aqui a gente não tem um participando de um movimento. Os movimentos é que influenciaram várias obras deles. Tá bom? Ah, tá, entendi. Então tá. Na hora que estiver lá, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul, de tonta, não mais olhou. Para mim, para ninguém. Caiu no álbum de retratos. Então, você pensar, olha, é uma imagem que ele tem o quê? Da infância dele, né? Primeiro, chama pré-história. Então, é algo antigo. Está falando de algo antigo, né? Aí ele vai falar que, ó, mamãe vestida de rendas. Então ele tá tendo uma imagem da mãe dele aí. Tocava piano no caos. O que a gente pode pensar nisso, né? A mãe dele lá tocando piano e no caos, que na turbulência que eles estavam vivendo, né? Tudo isso, gente, é uma interpretação, né? A gente não pode dizer que é o que não é, não. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. O que será isso, abriu as asas, né? Equilibrou-se no azul. Eu só consigo imaginar aqui que ela suicidou, né? Eu não sei se é isso, mas eu consigo pensar que seria isso. Que fala de tonta, não mais olhou para mim, para ninguém. Então ela já não vê mais nada, né? Caiu no álbum de retratos, quer dizer, a única forma que ele tem de ver ela agora é no álbum de retratos.
é uma interpretação, né? Isso, gente, se a gente for pensar, essa é uma imagem que ele está criando, é uma imagem imaginativa, uma imagem da imaginação dele aí que ele está criando em relação à mãe, né? Também pode ser um sonho, o que for. Então, por que é chamado de surrealista? Porque ele não está descrevendo a realidade, né? Ele está trabalhando com imagens aqui que fazem a percepção da realidade dele, tá? Bom, então tá. Então, gente, terminamos aí com o surrealismo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Bom, vimos então 5 movimentos, né? 5 movimentos de vanguarda, né? Movimentos que estão aí à frente do seu tempo, movimentos que queriam romper com a tradição, tá? E aí, esses movimentos. Primeiro, futurismo, depois, expressionismo, depois do expressionismo, dadaísmo, não, cubismo, futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Tem outros, tá? Mas o que a gente precisa ver mais são esses, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o mapa mental que eu havia falado com vocês. Deixa eu colocar aqui. O mapa mental que eu coloquei lá no Moodle para vocês darem uma olhada. Tá aqui, ó. Todas as vanguardas. Então, aqui eu tenho características, tá? Manifestações artísticas, início do século XX, estar à frente, né? Elas movimentaram aí as artes plásticas, a literatura, a música, o teatro. Foi uma ruptura com o senso estético da época, tá? Por quê? Ruptura com o senso estético. O senso estético estava muito ligado ao clássico, à tradição, como eu falei. Influenciou o mundo todo. Estava ligado à liberdade de expressão, à transformação da forma, lembra lá, né? Principalmente no cubismo. A mimesis, o que quer dizer mimesis, né? Uma forma de trabalhar a realidade, a imitação da realidade, não é a realidade em si, né? É uma imitação na sua perspectiva. E não foram bem compreendidos, tá? Qual é o contexto histórico? A Revolução Industrial, né? Influenciou principalmente o futurismo, a Primeira Guerra Mundial, tá? E a ideologia nacionalista que a gente vê na Segunda Guerra Mundial, ok? As vanguardas, então, nós vimos futurismo, que enaltecia as inovações tecnológicas, a valorização da guerra, da máquina e da velocidade. Esse cara aqui, que é o Filippo Marinetti, que foi aí, né, que influenciou. Quem está com o áudio ligado aí, faz favor. Fez o Manifesto Futurista, e no Brasil um grande expoente aí foi Oswald de Andrade, mas Oswald de Andrade, gente, ele vai ser influenciado por várias outras vanguardas, tá? O cubismo vai estar ligado aí às figuras geométricas, mas não é só a questão de figuras geométricas, eles propõem aí fragmentar e decompor, né, as figuras estáticas aí, para que você veja a realidade de uma outra forma, ok? Sobre diversas perspectivas. O maior nome aí foi Pablo Picasso, né? Essa figura, inclusive, é dele. Mas temos também, né? Juan Gris e Georges Braque, ok? Depois nós temos expressionismo, tá? O expressionismo está ligado à subjetividade. Uma oposição ao impressionismo. O impressionismo foi uma vanguarda também, a gente nem trabalhou aqui, mas o expressionismo,
ele é o quê? O exagero. O impressionismo não. O impressionismo são as formas mais contidas, tá? Foi um período pré-Primeira Guerra Mundial aí, e um dos mais, né, fortes aí foi o Edvard Munch, com aqui, ó, o Grito, entre outros, tá? O dadaísmo vem para chocar a burguesia, né? É uma consequência da guerra, porque eles tinham essa falta de perspectiva, tá? Traz essa revolta, agressividade, indignação. Quem trouxe o dadaísmo aí foi o Tristan Tzara, que era muito, né, muito louco. Lembrando que o dadaísmo aí, eles não propõem nada, mas ao mesmo tempo propõem destruir tudo, né? E o surrealismo, por fim aí, tem a ver com o inconsciente, com o universo onírico, com o universo dos sonhos. Foi uma época em que a psicanálise freudiana, né? O Freud aí trouxe muitos estudos sobre a interpretação de sonhos, entre outras coisas. Na Europa, a gente teve principalmente Salvador Dalí, René Magritte, e no México, aqui, ó, Frida Kahlo, tá? Frida Kahlo ali é um expoente do surrealismo na América Latina, e depois vocês procurem aí, né, as imagens, as pinturas de Frida, mas tem muito a ver com os sonhos dela, né, com os sonhos que ela tinha, com a realidade dela, com as expressões, né, das suas vontades, dos seus sonhos, das suas questões reprimidas, né? A Frida, ela teve uma vida aí muito conturbada. E aí, quando as vanguardas chegam no Brasil, agora a gente vai ver, né? As vanguardas vão chegar no Brasil aí na Primeira República, tá? Quando surge aí a questão da República no Brasil. E, ao mesmo tempo, né, que as vanguardas, elas são da Europa, né? No Brasil, essas vanguardas representaram uma ruptura com a influência estrangeira. Porque influenciou a arte brasileira, influenciou a arte no Brasil, mas de uma forma em que os artistas brasileiros queriam romper com o que eles já tinham de influência antes. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Uma criação, né? Eles pretendem a criação da identidade nacional na arte, tá? Vão ter manifestações engajadas aí em denúncia social e tudo mais. E aí nós vamos ter nas artes plásticas Tarsila do Amaral, que fez aqui o Abapuru, Anita Malfatti, e na literatura, dois importantes aí, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, tá? Isso aqui é um bom resumão para vocês estudarem aí. E é isso. Bom, vimos então vanguardas europeias. Primeiro, vocês têm perguntas sobre? Professora, é que lá no mapa mental estava escrita a questão do nacionalismo. Eu queria saber como que influenciou, o que tinha a ver. Tá. O que acontece? A gente vai ver agora a Semana de Arte Moderna, tá? A Semana de Arte Moderna foi o portão aí para o modernismo chegar aqui no Brasil. Mas, e aí essas vanguardas, né? Tanto aqui como na Europa, pensava-se sobre essa questão do nacionalismo, porque cada lugar em que a vanguarda surgia, eles pensavam, gente, vamos ter uma arte daqui. Então, o nacionalismo tem a ver com isso, em querer mostrar uma arte que seja essencialmente nacional em relação àquele lugar lá. Então, por isso, eles querem quebrar, eles querem romper com as influências de outros lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, o que acontece? Nós fomos e somos ainda muito influenciados por tudo que vem de fora, né? E principalmente antes, hoje em dia a gente, né, ainda é influenciado, mas a gente tem uma produção muito forte. Mas nós éramos influenciados por tudo que vinha de fora, essencialmente da Europa, por causa da colonização.
né? O que chegava para a gente aqui é o que, por exemplo, o português consumia. Por que que a gente, quando a gente vai estudar a literatura, a gente faz aquela linha do tempo da literatura e tudo mais, a gente coloca lá trovadorismo, a gente começa pelo trovadorismo, né? Então, o trovadorismo é o quê? É o que foi produzido em Portugal. Aí vem o quinhentismo, que é o que começou a ser produzido no Brasil. Mas não era uma arte brasileira, era uma arte produzida no Brasil, uma literatura produzida no Brasil, mas não era brasileira. Porque naquela época, quem escrevia aqui eram os portugueses que tinham chegado aqui, né? Aí depois nós temos aí o classicismo e arcadismo, tudo com muita influência portuguesa, influência europeia, né? A gente imitava tudo que os europeus faziam, tá? Aí, depois disso tudo, chega o romantismo. Aí o romantismo, os autores, né, os escritores, eles pensavam nisso, né, que eles queriam romper, queriam fazer uma arte do Brasil, uma arte nacionalista, só que eles não conseguiam também, né? Eles falavam, vamos falar do Brasil. Eles falavam do Brasil, eram autores brasileiros, mas a influência que eles tinham da Europa era tão grande que eles acabavam imitando o que tinha lá, né? E aí, se a gente for pensar bem, é muito difícil você fazer algo que seja essencialmente nacional, que não tenha influência de nada, porque hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Né? Naquela época já era difícil, hoje em dia pior ainda. Né? Então, o nacionalismo deles era isso, era querer criar algo que fosse essencialmente da pátria, da nação, mas era muito difícil, tá? Alguém mandou uma mensagem aqui? Não. Então, gente... Mandou sim, professora. Tem uma pergunta no chat. Tem? Eu não tô vendo, peraí. Deixa eu colocar aqui de novo. Gente, a última coisa que eu tô vendo aqui é Rafael Fonseca falando que ele é mais de livros. Deixa eu... Pareceu que a pessoa mandou, mas não apareceu. Alguém pode falar o que é a pergunta? O que é a pergunta? É uma pergunta? Ele perguntou assim, professora, sobre a questão de vários artistas e escritores possuírem diversas obras em diferentes movimentos artísticos, podemos citar um artista que teve participação em X movimentos ou devemos citar sempre um escritor, artista modelo do movimento? Ah, sim. Então, vamos pensar aqui. Eu vou mostrar para vocês, que vocês estão muito vanguardistas, vocês estão à frente do tempo de vocês aí. O que acontece? Os autores, eles foram influenciados pelos movimentos, mas eles não são, por exemplo, do movimento. Por quê? As vanguardas, gente, elas não são igual às escolas literárias que a gente estuda e fala, por exemplo... Ai, gente, tá chegando resposta para mim aqui, eu não consigo ver. As vanguardas não são iguais os movimentos. Igual a gente pode falar que Machado de Assis... Para de responder aí, gente, eu não consigo ver. Espera aí, deixa eu ver. Agora eu consegui aqui. Nossa, tem várias coisas aqui. Tipo, sonhar que está numa praia e do nada está sendo perseguido por um dinossauro. Isso mesmo, isso é a questão do sonho lá, isso. Tá, vamos voltar aqui. Eu vou ter que clicar aqui no coisa do chat para poder ler, que para mim não estava aparecendo nada, não. Então, agora eu consegui ver aqui que foi Henrique que perguntou. Vou voltar aqui, senão eu fico perdida. A gente pode falar que Machado de Assis, ele é um expoente do realismo no Brasil, né? Machado de Assis, o que ele escrevia, ele tinha influência, né, do realismo europeu e ele escrevia, né, aqui no, né, o que ele escreveu aqui a gente pode taxar como realismo.
Agora, no modernismo, gente, a gente não vai falar isso, a gente vai falar, ele era um autor do modernismo, ok. Mas a gente não vai falar que ele era um autor do cubismo, autor do expressionismo, autor do surrealismo. A gente vai falar que ele teve influências, né? Então, por exemplo, Murilo Mendes é um autor que teve forte influência surrealista. Então, a gente vai dizer que ele é um autor surrealista, mas ele é um autor do modernismo. Surrealismo não é um movimento literário, tá? Surrealismo é uma vanguarda, tá, europeia que influenciou artistas no mundo inteiro. Então, as vanguardas, elas vão influenciar, mas elas não vão encaixar um artista naquela vanguarda. Aí, alguém me perguntou aí sobre o Oswald de Andrade. Você falou que o Oswald estava lá no expressionismo, acho que era expressionismo, sei lá, cubismo que eu tinha falado, e agora ele está aqui nesse outro. Sim, eles vão transitar pelas vanguardas, por quê? Porque as vanguardas vão influenciar o trabalho deles. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, eu vou colocar agora o trem tá difícil aqui, o abarulhado. Eu vou colocar para vocês aqui sobre a Semana de Arte Moderna. E aí pode ser que tire outras dúvidas de vocês, tá? Pode ser? Vocês tinham mais alguma pergunta em relação a isso? Posso colocar? Eu vou colocar aqui sobre a Semana de Arte Moderna, porque pode ser, pode. Porque eu acho que pode ser que tire outras dúvidas de você, tá? Então, ó, vamos ver aí Semana de Arte Moderna. Então, a gente viu as vanguardas e agora a gente vai ver a Semana de Arte Moderna. Por quê? Como eu falei, as vanguardas europeias, elas são o estopim aí para a arte moderna no mundo todo e, inclusive, para a arte moderna no Brasil, tá? O que acontece aí? A Semana de Arte Moderna, gente, vai ser o pontapé inicial, mas já estava rolando a arte moderna antes, só que aqui as pessoas vão apresentar a arte moderna para a sociedade brasileira, tá? Então, os antecedentes aí da Semana de Arte Moderna, o que acontece? Oswald de Andrade, ele estava na Europa, tá? Ele era uma pessoa, né, um artista já e tal, e ele tinha ido para a Europa. Em 1912, ele chega da Europa, tá? Ele fez a primeira viagem dele para a Europa e ele traz aí, né, ideias cubistas e futuristas, né? Ele conhece esses dois movimentos de vanguarda na Europa nessa época e vem, gente, com a cabeça fervilhando de ideia para o Brasil. Tá? Então, ó, impressionado com esses movimentos, escreve em versos livres. Então, versos livres, né? Não tem questão do tamanho dos versos, da rima, nem nada. Então, ele escreve o poema Passeio de um Tuberculoso pela Cidade de Bonde. Ele escreve esse poema. E ele publica esse poema. Só que esse poema dele, gente, foi tão mal recebido pelo público, né? As pessoas odiaram tanto, falando tão mal e tudo mais. Eu até esqueci de colocar aqui para vocês, mas depois eu vou mostrar para vocês qual que é esse poema. Que ele jogou fora. Ele falou, nossa, né? Todo mundo odiou e tal. Só que depois ele repensou isso, né? Nessa questão, foi, peraí, por que as pessoas odiaram tanto, né? As pessoas estavam acostumadas com as regras, com as formas e tudo mais. Então, ele ficou pensando nisso. Então, ó, sentindo a necessidade de remodelar as artes brasileiras, ainda muito influenciadas pelo academicismo, então pela tradição, ele pensa nesse movimento, né? Então, ele fala, estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Então, as pessoas ainda estavam vivendo essa questão do parnasianismo, da forma, da estética, só é bonito, só é arte o que, né, o que preza pela estética, pela perfeição,
será que é isso? Será que é só isso que é arte? Então ele começa a pensar, tá? Outra coisa que acontece, a Anita Malfatti, ela também vai para a Europa, tá? E volta aí com ideias, tá? Ela conhece outras vanguardas, né? Ela vai para a Europa também, porque era muito difícil ir para a Europa nessa época, né, gente? Hoje em dia é impossível, mas naquela época também era difícil. Hoje em dia é difícil por causa do euro. Mas naquela época, né, era muito difícil a viagem e tudo mais. E aí ela também vai para a Europa e ela conhece outras dessas vanguardas. Ela conhece, por exemplo, o expressionismo, o surrealismo, e também chega no Brasil com a cabeça fervilhando, tá? Bom, e aí, gente, esses artistas, eles já eram conhecidos e tudo mais, e eles se unem e aí eles pensam em apresentar uma arte moderna para o brasileiro, para a sociedade brasileira, tá? Então, eles promovem aí a Semana de Arte Moderna em 1922. 1922, gente, é o quê? 100 anos após 1822, que foi quando o Brasil, né, meio que se libertou, não foi muito bem, mas meio que se libertou o quê? Das amarras da colonização, né? Então, 1822, 1922, vamos fazer um evento aí para poder consagrar aí o Brasil e tudo mais. Então, eles pensam em fazer a Semana de Arte Moderna, tá? Nós temos aqui 2 cartazes. Esse aqui é um cartaz, lado esquerdo, e o de cá é um catálogo da exposição, falando dos artistas, do que as pessoas iam ver lá e tudo mais, tá? Então, a Semana de Arte Moderna, ela foi realizada em fevereiro, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Tá? E lá foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional. Então, o tradicional, a gente vai lembrar, era exaltação ao belo, ao que era, tinha as regras rígidas, por exemplo, os versos dos poemas, né? Os versos eram metrificados, eram que versos decassílabos, rimas, nananã, desse jeito. E agora eles vão apresentar uma nova forma aí de arte. Então, a escultura era, né, o que eles tratavam no belo. E agora? Tratar de outras coisas, tá? E aí, ó, os artistas buscavam temas nacionalistas, procurando uma identidade própria. Essa questão do nacionalismo aqui também, gente, era mostrar o quê? Que o brasileiro, eles tinham uma identidade, eles poderiam ser influenciados por outras coisas, mas eles tinham uma identidade, né? Que a gente mostra aí até hoje. Nós somos influenciados, mas nós temos a nossa identidade, nós temos as nossas produções próprias, tá? Professora. Oi. Foi nesse contexto a questão da autofagia? É autofagia? Antropofagia, isso mesmo. Antropofagia, exatamente. Foi nesse contexto, tá? Bom, vou explicar daqui a pouco para vocês o que é o movimento antropofágico também. Apresentou novas ideias e conceitos artísticos. Então, ó, a poesia através de declamação. Nossa, mas não tinha poesia através de declamação? Não, a poesia era para você ler ali, né? O romantismo traz isso. A poesia é para você ler, você e o poema só, para você pensar. Ah, não, aí traz essa declamação, essa teatralização da poesia, tá? A música através do concerto, as artes plásticas através de telas, esculturas e maquetes com desenhos arrojados e modernos. Então, né, são mudanças aí, tá bom? De pensar que hoje em dia isso aqui é muito, muito tranquilo para a gente de entender.
mas antes não era tanto, tá? Existia só uma forma de mostrar a arte. As pessoas estavam acostumadas com isso, ok? Ocorreu um período de turbulências, políticas, sociais, econômicas e culturais no Brasil. Então, foi um momento, né, ali político um pouco mais difícil para o Brasil. E aí vem essa arte transformadora, quebrando paradigmas. Precisou de uma mudança na cabeça dos brasileiros também, o que não aconteceu, né? Inicialmente, eles foram tratados como loucos, né? Não foi bem aceita e nem entendida, tá? Uma das coisas que acontece, Vila Lobos, gente, que era um músico, ele vai apresentar uma música dele lá na Semana de Arte Moderna, ele vai apresentar, e aí ele ele veste lá, todo bonito e tal, só que ele não tinha um sapato bonito para poder vestir, para poder calçar, para ir no dia, acontece algum problema, não sei se ele o sapato não serve, o sapato tá molhado, tem algum BO aí com Vila Lobos em relação a esse sapato, e ele falou, eu não vou deixar de me apresentar não, vou de chinelo, então ele tá todo de fraque, bonito, de chinelo se apresentando. E aí, gente, a burguesia paulistana ficou com ódio, falando que ele não respeitou os burgueses, mas ele tava, desculpa a expressão, cagando e andando para isso, ele só queria mostrar a arte dele. E isso foi, assim, super mal visto, né, pela burguesia, né, pela sociedade burguesa que estava ali, né, querendo saber quem que esse povo está querendo mostrar aqui, né? Bom, aqui nós temos, né, né, as pessoas que idealizaram a Semana de Arte Moderna. Então, nós temos aqui Pagu, Elci Lessa, Tarsila do Amaral, aqui, Anita Malfatti, eu não tenho o nome dessa aqui, não. Não, mentira, a Anita Malfatti é essa daqui, ó, tá? Nós temos aqui Di Cavalcante, tá? Esse aqui, se eu não estou enganado, é Mário de Andrade. E esse aqui, eu não sei. Ah, não, essa mulher aqui, ó. Essa aqui acho que é Eugênia Álvaro de Moreira. E um desses dois aqui é Oswald de Andrade, tá? Bom, são pessoas que estavam aí fazendo a Semana de Arte Moderna, tá? Quais eram os objetivos, então? Acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época. Então, olha, mostrar a questão aí e falar, olha, nós não estamos mais atrasados, vamos mostrar aqui quem somos, a arte que a gente está fazendo, porque a modernidade está aí e é isso, tá? Romper com os padrões clássicos, como as vanguardas já vinham fazendo, eles trazem isso para cá, para poder romper com os padrões clássicos e mostrar uma arte diferenciada. Apresentar essas correntes artísticas, né, que eu já falei com vocês, futurismo, dadaísmo, porque isso, gente, o brasileiro ainda não conhecia, né? Quem conhecia eram as pessoas que tinham ido para a Europa, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, tinham ido para lá e tinham trazido para os outros artistas daqui, mas a sociedade não conhecia ainda não, ok? Buscar aqui, ó, o antropofagismo. O que é, gente? Absorver as influências estrangeiras. Então, eles sabiam que eles estavam sendo influenciados, então eles queriam absorver as influências estrangeiras, mas recriar a arte com elementos da cultura nacional. Então, o antropofagismo, gente, é aquilo. O que é antropofágico? Né, a gente for pensar o canibalismo, né? Mas aqui o antropofagismo na arte é como se você comesse a arte do outro, mas na hora de produzir a sua, você não produzia igual, você produzia com elementos da sua cultura, da cultura nacional. Criar uma arte, então, puramente brasileira, o que é um paradoxo aí, porque se ela é puramente brasileira, como é que ela vai ter essa influência? Mas
mas é isso que eles pensavam, tá bom? Bom, aqui, gente, eu trouxe um poema que é Os Sapos. Eu esqueci o nome do autor. Do autor, não. O autor é Mário de Andrade. O autor... Não, o autor é Manuel Bandeira, desculpa, eu não coloquei aqui. O autor é Manuel Bandeira, mas quem declamou lá foi um outro escritor, um outro autor. Ele declamou esse poema aqui na Semana de Arte Moderna. E aí, gente, isso aqui foi uma confusão quando ele declamou esse poema. Por quê? Esse aqui é um poema crítica, né? Uma crítica aos parnasianistas, tá? É uma crítica à tradição, é uma crítica ao que estava sendo feito até então, principalmente os parnasianos. Manuel Bandeira, ele é como se ele chamasse aí os parnasianos de sapos, né? Que ficam aí só urrando e falando, né? Cantando e tal, e que não fazem nada de diferente. E aí, gente, quando eles declamaram esse poema aqui, teve gente que amou e fez e falou junto e tal, e teve muita vaia também, principalmente, né, de quem era a favor da tradição, dos parnasianistas e tudo mais. Então, depois vocês vão dar uma olhadinha aí. Até o Lenine tem uma música que tem uma referência a esse poema aqui, tá? Então, ó, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. É como se fosse o sapo cantando aí. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, aqui olha a crítica dele, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Por quê? Porque os parnasianistas, né, eles prezam pela questão da arte pela arte, né? Então eles falam, meu cancioneiro é bem martelado, é tudo muito nos conformes, assim, ó. E aqui vem esse modernista fazer essa coisa louca. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Então, ele está fazendo uma crítica aí a essa literatura que foi feita até então. Então, isso aqui, gente, foi um momento, uma loucura. Quando ele, né, o escritor, ele faz essa declamação aqui, o povo vai à loucura, os que amam e os que odeiam, ok? Bom, então, ó, Semana de Arte Moderna, vimos aqui, foi esse momento de iniciar aí de trazer aí para o brasileiro, de trazer principalmente, né, para a burguesia, que era quem consumia arte nessa época, essas ideias, né? E inicialmente eles não foram bem aceitos, tá? Inicialmente a arte moderna, essas ideias das vanguardas europeias, ela foi muito mal aceita pela burguesia brasileira, pela burguesia paulistana ali. Foi uma semana em que teve aí manifestações a favor dos artistas e também completamente contra eles, falando que eles eram loucos, que eles estavam aí estragando a arte brasileira e tudo mais. E só que, gente, já foi um momento de ruptura. A Semana de Arte Moderna foi um momento de ruptura aí. Então, depois disso, nunca mais foi o mesmo. E logo depois da Semana de Arte Moderna, nós temos aí, né, a Semana de Arte Moderna inaugura o modernismo no Brasil, tá? Nós vamos ver que o modernismo, gente, ele teve aí, que a gente vai chamar de 3 fases, sendo que a terceira fase, a gente ainda não pode dizer se acabou, se não acabou, o que é. Vocês, né, vão continuar vendo aí. Eu não vou trazer o modernismo agora em si, a primeira fase do modernismo, que é o que a gente vai ver nesse trimestre para vocês agora, porque falta pouco tempo para terminar a nossa aula, e acho que a gente precisa de mais discussão, tá? Mas eu quero saber de vocês,
Ficou entendido essa questão de como as vanguardas foram trabalhadas inicialmente aí na Semana de Arte Moderna? Eu consegui tirar as dúvidas de vocês? Sim, ai, que bom, Luísa, que ótimo. Vocês têm outras dúvidas? Conseguiram entender as vanguardas? Acho que tá tranquilo, professora. Deu para pegar. Porque, assim, como eu falei com vocês, o que normalmente cai, gente, no Enem são as vanguardas, né? E o modernismo, que vocês vão ver ainda, vocês vão continuar vendo o modernismo. Segundo trimestre, vocês vão ver segunda e terceira fase do modernismo. E aí depois a gente vai ver a literatura contemporânea, que também é muito trabalhada no Enem. Mas as vanguardas, eu acho que assim, é um medo, né, que as pessoas têm disso cair lá no Enem. Quando a gente vê numa questão lá, vê a palavra cubismo, dadaísmo, a gente já fica desesperado, né? E eu vou falar com vocês que eu mesma, como professora, na hora que eu fui lá fazer minha prova, eu tinha esse receio, porque eu pensei assim, será que eu estou entendendo esse trem errado, né? Mesmo como professora de literatura e tal. Mas por isso que eu tentei trazer para vocês dessa forma. Deixa eu colocar aqui o mapa mental, só um minutinho, da Semana de Arte Moderna, que também Professora, tem. eu acho que o mais confuso, igual você falou, é você ler o texto e você não saber de qual o estilo que é. Exatamente. É muito difícil de identificar. É difícil mesmo, mas eu espero que agora tenha, né, abrir um pouquinho aí para vocês em relação a isso, tirar um pouquinho das dúvidas, tá? Olha só, eu trouxe aqui o mapa mental da Semana de Arte Moderna. Então, aqui, ó, o contexto histórico, né? Como eu falei, 100 anos da independência do Brasil, né? Ocorreu lá em 1822. O Brasil aí tinha 100 anos que estava mais ou menos, né, que a gente coloca entre aspas aí, livre da colonização, né? Foi o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Foi nesse contexto aí. Teve a influência das vanguardas europeias e a questão da burguesia aí, que eu falei com vocês, quem consumia arte nessa época era a burguesia, tá bom? Ocorreu, então, entre 11 a 18 de fevereiro de 1922, tá? E as características gerais? Integrar várias expressões artísticas, então trazer aí todas as expressões artísticas, a música, a literatura, as artes plásticas, tudo aí, tá? Mostrar isso aí. A ausência de formalismo, então não tinha nada formal, não era, vocês veem, né, o Villa-Lobos, né, se apresentando de chinelo, por exemplo, não tinha essa formalidade, que não era a intenção deles. Eles queriam que a arte fosse para todos, né? Uma linguagem coloquial e cotidiana. Uma das coisas que a gente vai ver no modernismo é esse trabalho com a linguagem coloquial e cotidiana. Uma linguagem muito diferente do que a gente vai ver, por exemplo, lá no parnasianismo, com aquelas palavras super difíceis de entender, com aqueles versos complicados. Aqui não, aqui, ó, falando, né, vocês viram lá o sapo, por exemplo. Aí eu falei certo aqui, o Manuel Bandeira. Eu fiquei em dúvida se era uma, se era muito, mas era Manuel Bandeira mesmo. Muito nome. E ela foi, gente, muito criticada pelos conservadores. Muito criticada a Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque que loucura é essa? Que esse povo louco, esse povo, sabe? Eles eram os que a gente chama dos tilelê de hoje, né? Que traz essas loucuras aí, que a gente chama de loucura. Eles eram os tilelês daquela época. Gente, essa pessoa, esses artistas aí, né? Estão muito loucos mesmo. Queriam trabalhar, então, a identidade brasileira, né? O que é por que eles trabalham essa linguagem coloquial e cotidiana?
Porque o brasileiro, gente, ele não vai ficar falando daquele jeito que os parnasianistas. Eles não falam daquela forma que os parnasianistas trabalham a linguagem, né? Nós temos outras formas de falar, de trabalhar a nossa linguagem, muito mais geral, que não tem essa formalidade, né? Então, ó, quebra de preceitos vigentes, então quebra a tradição, tá? E aí, nós temos os principais representantes aqui. Anita Malfatti, né, que foi uma pintora expressionista, desenhista e professora, então ela foi influenciada aí pelo expressionismo, né? O Mário de Andrade, que Mário de Andrade e Oswald de Andrade são fortes aí, nomes que nós vamos ver no modernismo, né, na literatura. O Mário de Andrade é um poeta, ele também era musicista, historiador. O Oswald de Andrade, que, como vocês viram aí, que foi mais ou menos quem trouxe aí, junto com a Anita Malfatti, as vanguardas europeias, essas visões artísticas para o Brasil, ok? A Tarsila do Amaral, que vocês vão ver várias artes dela aí, né, no modernismo, foi quem pintou a Bapuru, que eu acho lindo, entre outras obras aí, e foi aqui, ó, a cabeça do movimento da antropofagia. Vocês vão ver os movimentos agora que a gente vai tratar a primeira fase do modernismo, tá? Não foi só o movimento antropofágico que existiu, não. Existiu também, dentro do modernismo, o movimento pau-brasil, o movimento verde-amarelismo. Nós vamos ver esses 3 movimentos aí, tá bom? E Menotti Del Pitta, que foi um jornalista, pintor e tudo mais, escreveu aqui Juca Mulato, que vai trabalhar mais da nossa identidade. Isso tudo aqui a gente vai ver amanhã, quando formos trabalhar a modernismo, tá? Ok, pessoal? Professora, essa semana vai ser só arte moderna? A senhora vai colocar isso tudo? Já coloquei o material, tá? A atividade, como eu falei aqui no início, eu ainda não postei a atividade avaliativa, porque eu ainda estava muito em dúvida sobre o que trabalhar com vocês de atividade avaliativa. Eu tinha pensado num trabalho, mas a gente está no final já do 3º trimestre, né? Já vamos para o do 3º trimestre, doida. Do 1º trimestre, a gente já vai para o 2º trimestre daqui a pouco. Aí eu tinha pensado num trabalhinho e tal, mas eu falei, não, gente, isso vai dar trabalho para eles, e eles já estão no final e tal. Então, fiquei pensando no que fazer. E aí, como nós estamos aí nessa questão do Enem, né? Que isso, gente, vocês vão cansar de ouvir Enem na cabeça de vocês, mas eu imagino que seja algo que a maioria aqui tenha intenção, né? Então, eu vou fazer um simuladão. Vou postar hoje de tarde para vocês um simuladão do Enem. Ainda bem, porque essa semana tá bem apertada. Pô, eu imaginei isso, né? Imaginei que vocês iam estar meio loucos aí com atividades e tudo mais. Então eu falei, não vou. Porque a minha ideia era fazer um trabalho com vocês assim mesmo. Pensei em várias coisas. Pensei num podcast, pensei num mapa mental, pensei em algumas coisas assim, trabalho, né? Que vocês conseguiriam trabalhar, por exemplo, em dupla, mas eu falei, não, né? É melhor eles sentarem e testar para ver se o que eles viram. Misericórdia! Professora, Oi. Aqui, o simulado você vai colocar para a gente fazer em tempo, ou você vai marcar, tipo assim, você vai soltar ele lá e quando a gente abrir a gente vai ter um tempo, ou vai ter data e hora para fazer? Não, vai ter só o tempo, tá? Peraí, ó. Te amo, professora. Tá bom, obrigada, eu também te amo. Esse simuladão vai contar o tempo a partir do momento que abriu, tem hora. A partir da hora que você... Não vai ter hora, não. Não vai ser síncrono, tá? Não vai ser assim. Você vai ter o dia... Por exemplo, amanhã
de tal horário a tal horário. Não, não é isso, não. Você pode... Eu vou colocar hoje. Ah, eu quero fazer hoje. Vai lá e faz. Só que o tempo que eu falo é que, se eu colocar, por exemplo, 10 questões, né? Vocês vão ter um tanto de tempo para fazer. Porque no Enem, gente, vocês, né, se a gente contar o tempo que a gente tem no Enem, tem uma média para a gente poder fazer cada questão, né? É uma média, assim. Claro que tem umas questões que você gasta mais tempo e outras que você gasta menos tempo, né? E depende também da sua do que você gosta mais, né, gente? Eu, por exemplo, demoro menos tempo numa questão de língua portuguesa do que numa questão de matemática, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês acreditam que minha nota de matemática no Enem foi maior do que a nota né? Não, a gente não fala português e matemática, mas as minhas notas em exatas foi maior do que minha nota em humanas, gente. Eu não acreditei na hora que chegou. Eu falei, gente, o que é isso? Né? O negócio foi louco, assim. Eu não sei o que aconteceu, não, gente. Eu acho que é porque a de matemática eu devo ter chutado mais, assim, chutei bem. Mas a gente tem um tempo, Não, né? professora, é por causa da TRI mesmo. Sim, exato, exato. Mas só que eu assustei na hora que eu vi, porque eu falei assim, quê? Como assim, gente? Como minha nota tá boa assim, né? Claro que não é uma nota boa, mas deu para passar no vestibular que eu queria, né, gente? Mas sim, sim. Mas então, voltando à questão do tempo. A gente tem um tempo mais ou menos para fazer. Então, eu vou colocar o tempo de acordo com o número de questões, tá? Eu já comecei a fazer, já tem um número de questões bons e tal, mas eu ainda não decidi ainda até onde que vai, não, tá? Mas aí vocês vão ter esse tempo. Por exemplo, coloquei lá 45 minutos, por exemplo. Você só tem 45 minutos para fazer, tá? E aí, gente, eu coloco sempre para fechar o Moodle, já aceitando as questões que você já fez, né? Então, vocês vão lá, vão clicar na questão, mesmo que você não termine, já ficou salva lá aquele número de questões, tá bom? Uma tentativa só, hein, gente? Igual no Enem, hein? É para testar vocês, hein? Tá bom? Tudo certo? Vocês estão de acordo? Se não tiver também, né? Agora. Então, gente, ó, hoje de tarde eu coloco lá as questões para vocês, tá bom? Deve ser depois do almoço, lá para as 2h30, 3h. Mas eu aconselho vocês a esperarem. O que vocês acham? Esperar a aula de amanhã? Porque amanhã é uma aulinha só que eu vou trabalhar o modernismo e aí vocês têm tempo. Eu vou deixar aí a atividade até sábado à noite e aí vocês têm tempo, né? Depois que vocês assistirem a aula de amanhã de tarde, vocês ficam mais tranquilos para poder fazer. Pode ser? Quer dizer, mas se quiser fazer hoje, pode também. É de cada um aí. Tá bom? Eu sei tudo sobre modernismo, vou lá fazer. Tudo bem, vai com Deus. Se não, a gente espera. Tudo bem, pessoal? Se não tiverem mais dúvidas, cancelamos não, né? Acabamos a nossa aula e vamos todos almoçar. Sim? Então tá bom, pessoal. Ó, qualquer coisa vocês me mandam mensagem lá no Moodle também, tá joia? Então, um abraço para vocês e até amanhã. Temos aula, então, 1h50, tá bom? Abração, gente. Bom dia e muito obrigada pela
pela participação de vocês aí, tá bom?